Olá, bem-vindos ao Passo A2 Estudos de Caso, um espaço onde vamos abordar assuntos pertinentes na área da construção, relacionando projetos ou obras com o assunto em foco. O meu nome é Henrique Marecos e neste episódio vamos falar sobre o projeto da Aveleda, em particular a gestão dos custos. Temos connosco o Luís Montes. Olá, Luís. Olá. Tudo bem? O Luís é gestor de projeto na AlphaLink e é o responsável por este projeto. Queres começar por nos enquadrar um bocadinho sobre o que é este projeto? A mim pareceu-me particularmente interessante trazê-lo porque é bastante diferente do habitual. Isso. Em primeiro lugar, obrigado, Henrique, pelo convite. É um gosto de estar aqui. Ora, é essa. O projeto da Aveleda é efetivamente um projeto que é diferente, um bocadinho diferente dos outros. Isto, em primeiro lugar, porque é um projeto na área industrial, um bocadinho diferente daquele que nós normalmente atuamos, fora da área residencial e da área de serviços. E isso traz-nos dificuldades, põe-nos fora da nossa zona de conforto, que é algo que nós gostamos muito, porque estar de fora da zona de conforto obriga-nos a aprender, obriga-nos a estudar, obriga-nos a crescer enquanto gestores de projeto, que é algo que está muito ligado com o ADN e com a matriz da AlphaLink, que é um conhecimento constante para nos tornarmos melhores. Aliado a isso, estamos a falar de um projeto completamente de folha em branco e, como sabes, fazer um projeto desde a folha em branco até concluirmos um produto de construção civil, seja muito difícil, seja na área industrial, é um desafio brutalmente complexo, desde gerir equipas, gerir licenciamentos, gerir os projetistas, os custos, os prazos, tudo isto para chegar ao fim e conseguir ter um produto que é a expectativa do cliente dentro do que é o seu negócio, o seu custo, o custo que ele tem previsto. É um desafio muito difícil e principalmente para clientes que estão fora do mundo da construção civil, pode ser muito tortuoso. E nós na AlphaLink, enquanto consultores, gestores de projeto, temos esta função de ajudarmos o cliente por este caminho. E a Aveleda, nesse aspecto, não foi diferente dos outros projetos que nós temos. Sendo que tem particularidades muito próprias, não é? Tem. De que é que estamos a falar quando falamos da Aveleda? Nós, então, antes de responder diretamente a esse ponto, fazendo aqui um enquadramento de como nós abordamos os projetos numa fase inicial, nós falamos que eu sou o gestor de projeto neste projeto, efetivamente, mas há um trabalho de equipa muito grande e na AlphaLink temos sempre um trabalho de equipa de cruzar experiências. Portanto, quando começamos um projeto deste género, principalmente um que seja tão diferente como é este, sentamos-nos sempre em equipa, vamos ver como é que vamos atacar o touro, costumamos dizer isto, qual é que é a estratégia, qual é que é o objetivo, qual é que é, o que é que custa, o que é que dói ao cliente, o que é que nós queremos perceber e entender. E depois destas primeiras reuniões, o que entendemos é que era fundamental perceber o processo produtivo da Aveleda, entender como é que o vinho é feito, percebermos como é que a uva chega numa vindima, é prensada e vai chegar a uma fermentação. Tivemos que fazer algumas provas de vinho também para perceber também que isto não é. Claro, não é? Claro, tem que ser giro. Para conhecer o processo. Exatamente, conhecermos o processo. E a partir desse momento ficamos muito mais integrados sobre o que é o processo da Aveleda. O que é que o cliente precisa para o seu programa e quais é que são os impactos que existem num projeto destes, que depende muito mais dos requisitos operacionais e muito menos dos requisitos estéticos. Portanto, há muito requisito que chove da parte das equipas técnicas da Aveleda, dos fornecedores dos equipamentos, que neste caso têm dimensões muito grandes, têm capacidades, potências elétricas muito elevadas e muito dispares entre eles, portanto, e que chove e que faz chover muitos requisitos para a parte do projeto e do programa da construção civil e que nós tínhamos que conhecer antes de dar o primeiro passo. Do que se está a falar é o aumento da capacitação. Portanto, o projeto, e era a tua pergunta, peço vamos voltar a esse ponto. O projeto é um aumento de capacitação da adega, estamos a falar de um aumento de
cerca de 2,2 milhões de litros de capacidade da adega. E também uma alteração do local da recepção das uvas. Okay. Portanto, o processo, de uma forma muito simplística, o processo de recepção das uvas é onde a adega recebe a uva para a processar e a transformar num mosto que depois vai ser fermentado na adega, que é a zona onde vamos recolher todo esse mosto para fazer o vinho. Portanto, então são dois processos separados, é a parte da recepção e a parte da capacitação. E a Aveleda chegou até nós para quê, exatamente? A Aveleda chegou até nós, penso, como chegam muitos clientes depois de sofrerem estes caminhos tortuosos que estávamos a falar há um bocadinho da folha em branco, em que têm muitas experiências, vão tendo algumas experiências na construção civil em que a expectativa de produto não calha, não está alinhada com a expectativa de custo. Portanto, isto é um dos nossos grandes desafios no início, é conseguir alinhar a expectativa do custo com a expectativa do produto que o cliente tem. E depois de algumas experiências que aconteceram lá para trás, fomos chamados para tentar dar esse apoio, tentarmos trazer o nosso know-how na parte da construção civil para alinhar este programa. Ok, portanto chegaram até nós com um objetivo em termos de programa, do que queriam construir, e estava se calhar um bocadinho fora das expectativas de custo, não é? Nós... Existe, e nesse aspecto é de salutar a Aveleda. A Aveleda tem um plano a 30, 40 anos de expansão da adega e da indústria, que está bem concebido em termos conceptuais, e está preparado para ir sendo acionado aos poucos. O tema aqui é o acionamento de cada uma das fases tem um custo, e esse custo tem que estar alinhado com o benefício que o aumento traz. E foi neste momento que nós entramos para avaliar qual é que seria a dimensão deste aumento, como é que isto poderia entrar no programa do cliente. Numa primeira fase aí entramos diretamente no que é a gestão de custo. Nesta fase entramos com uma necessidade muito grande de definir muito bem o que é que o projeto paga. Portanto, isto é um dos grandes problemas que existe na indústria, quando se criam objetivos de custo sem definirmos o que é que o projeto paga. Se paga os equipamentos, se paga o IVA, se paga o licenciamento. Tudo isto é preciso definir para que o objetivo de custo seja um objetivo que seja utilizável, que seja eficaz na nossa gestão depois diária do desenvolvimento do projeto. Portanto, depois de delimitarmos tudo isto com o cliente de uma forma muito transparente, muito objetiva com o cliente, podemos fazer aquilo que gostamos muito de fazer, que são os nossos estudos de plausibilidade de custo, que é um momento em que nós conseguimos ser muito criativos na forma como desenvolvemos os diferentes cenários. E aí foi um trabalho muito extenso, muito grande, com muitas reuniões, muito para trás e para a frente. Tivemos muitos cenários, tivemos que desenvolver muitos cenários que valeram muito a pena, porque foi um trabalho muito em conjunto com o cliente, que permitiu ao cliente, no final, tomar uma decisão informada sobre qual é que seria o cenário a seguir, já muito consciente de qual é que seria o programa que iria ter e o produto que iria ter no final, e qual é que seria o objetivo de custo razoável para considerar. E eu acho que é aí que aqui está o ponto mais interessante desta nossa conversa, e que foge mais um bocadinho ao habitual, que é, nós temos esse processo clássico da gestão dos custos, que é definir muito bem o que é que paga o projeto, não é? E depois temos esse apoio na decisão sobre o objetivo a atingir. E fazer cenários em assuntos que nos são habituais, sejam hotéis, escritórios, residencial, enfim, é-nos já confortável, eu diria, conhecemos bem esse mundo. Mas quando falamos de um processo é diferente. Vitivinícola, é um bocadinho diferente. Como é que se aborda um assunto novo? Como é que crias cenários sobre uma coisa que não conheces? A forma de criação de cenários aqui foi realmente diferente dos típicos cenários que nós criamos nos nossos estudos de plausibilidade de custo. Foram muito focados em decisões estruturantes,
que têm muito peso, se uma estrada vai existir, se não vai existir, se vamos fazer uma expansão numa zona que é mais cara ou numa zona que é mais barata. Portanto, foi muito em termos conceptuais de onde é que vai ser feito o crescimento e quanto é que poderá custar um crescimento em cada direção, e não tanto aqueles cenários que nós muitas vezes fazemos em variação de qualidade de produto. Tinha muito mais a ver com isto. E com estes instrumentos, parece-me que o cliente teve realmente uma grande ferramenta para tomar esta decisão informada e tomar uma decisão que permitiu depois a nós também pegar num conjunto já de requisitos muito fechados, com um objetivo de custo já bem definido, e transmitir isto às equipas de projeto. Portanto, isto é a nossa segunda fase, diria, da gestão de custo, que é depois de termos este fio condutor muito bem definido com o cliente e termos o cliente muito alinhado na expectativa final de custo e a expectativa final de produto, conseguirmos com este objetivo subdividi-lo em objetivos parciais, sempre focados no objetivo global, e partilhá-lo e para envolver as equipas de projeto num processo que é de discussão quase e negociação com as equipas, porque se calhar as elétricas precisam mais, o AVAC precisa menos, e há aqui um processo de negociação entre as equipas para conseguirmos envolver todas as equipas no que são os requisitos do cliente e o objetivo de custo global do projeto. Ainda para definir o objetivo, nessa criação de cenários, enfim, imagino, existia um especialista sobre o processo que dava apoio para propor cenários diferentes, certo? Ou seja, imagino que existam aqui muitos equipamentos que cairiam fora do âmbito do que se estava a estudar, não é? Estava-se a dar o apoio para a construção civil, quase como se fossem cozinhas industriais em esteroides, não é? Ou seja, tens o fornecedor dos equipamentos que precisa que os seus requisitos sejam cumpridos pela construção civil, pelas elétricas. Sim, quando fizemos os cenários e quando se definiu o que é que o projeto pagava, foi uma das coisas que teve que se definir, se os equipamentos faziam parte ou não faziam parte. E a decisão foi inicialmente que os equipamentos não iriam fazer parte por ser uma empreitada muito distinta. Agora é evidente que há muitos pontos de encontro entre o que é que são os requisitos dos equipamentos e onde é que estes requisitos afetam na construção civil. E aí sim é preciso ter todas aquelas reuniões que tinha falado há um bocadinho e de acompanharmos o processo de vindima, de falarmos com as equipas da Aveleda, as equipas técnicas da Aveleda, porque não é só a própria execução, não é só o desenvolvimento destes cenários, mas estes cenários também iam afetar a implementação desta obra, também terá que ser feita enquanto a adega com uma adega que nunca pode parar e que produz, tem capacidade para fazer 20 e tal mil garrafas a hora. Portanto, e toda essa ligação entre o que é a parte da adega e o que é a parte da produção introduz requisitos no projeto. Boa. E como é que a equipa se sentiu ao ser balizada, digamos, não é? Ou seja, como falaste, primeiro passo clássico, a definição do que é que o projeto paga, segundo, definição do objetivo, e o terceiro, a alocação do dinheiro nas várias especialidades, que, como estavas a dizer há pouco, é mutável de acordo com as necessidades. A equipa reagiu bem, a equipa projetista reagiu bem a essa orientação? Já estavam preparados para isso? Foram preparados para isso? Como é que a equipa de projeto, alguns destes projetistas já trabalharam connosco no passado, já conhecem a nossa matriz, mas penso que sim, toda a gente, acho que toda a gente beneficia com esta matriz condutora, porque um dos grandes benefícios de fazermos esta gestão de custo é evitarmos o redesenhar lá à frente. Portanto, é conseguirmos mitigar desvios o mais cedo possível, ou identificar os desvios o mais cedo possível. São muito mais baratos para toda a gente. A indústria no geral perde muito dinheiro com horas de honorários de projetistas, principalmente, com redesenho de soluções,
E os projetistas, quando percebem que há uma matriz muito bem definida e são envolvidos na definição do custo, normalmente aceitam bem e fazem parte da equipa. Portanto, a decisão dos valores também são integrados nessa decisão, portanto sentem-se parte da definição das caixinhas. Mais comprometido também por isso. Boa. Isto está agora prestes a iniciar a obra? É isso? Estamos prestes a iniciar a obra e um dos... continuando um bocadinho na fase seguinte desta gestão de custo, o desenvolvimento do projeto foi-se fazendo e fomos fazendo algumas verificações no mercado, algumas consultas no mercado, algumas estimativas em pontos-chave para irmos verificando se o valor estava ou não estava a fugir. E é algo que sempre nos deixa com um sorriso muito grande quando chegamos à altura das consultas ao mercado e os valores encaixam, batem certo no valor objetivo. Acho que transmite também uma confiança muito grande ao cliente sobre o trabalho da Alphalink, e isso a nós deixa-nos muito, muito satisfeitos. Claro que agora vamos passar para a fase de obra. Certamente daqui a uns tempos teremos que fazer um novo passo a 2 sobre a nossa gestão em fase de obra deste projeto. E assim, nesta fase estamos assim. Boa, portanto está a correr de acordo com as expectativas. Se nós costumamos acabar assim os passo a 2, se tivesses assim de dar um conselho para quem está a beirar-se de um projeto assim fora da caixa, com uma coisa nova com a qual não está habituado a trabalhar, o que é que tu dirias? Eu diria, aqui, se calhar são duas constatações. Só pode ser uma. Mas vou dar duas. Vão ser duas constatações, vão ser com pouca humildade, apesar de, nós devemos ter alguma humildade, mas a primeira constatação é que me parece que realmente a nossa gestão de custo beneficia muitos processos. Portanto, este projeto é um projeto paradigmático neste sentido. Portanto, a gestão de custo feita da forma como a fazemos durante a fase de projeto consegue beneficiar muito o objetivo do cliente. A segunda constatação é que é muito importante percebermos o negócio do cliente, porque percebendo o negócio do cliente, todo o nosso trabalho é muito mais focado naquilo que realmente interessa ao cliente. Portanto, e aí conseguimos focar as decisões e todo o desenvolvimento, a condução do projeto para esse objetivo final. Ok, boa, portanto é isso, caso uma pessoa esteja a entrar num sítio que não conhece, é perceber muito bem o que é esse sítio, o que é mais importante, o que é menos importante. Portanto... E chamar a Alphalink para resolver o problema. Muito bem. Boa, obrigado pela partilha da experiência. Obrigado. Foi o passo a 2, o caso da Aveleda.